Bom, meus amores, então, continuando a partir desse ponto aqui. Mas amanhã você fala, Vitória, viu? Porque eu quero só adiantar essa partezinha aqui, que vai ser a parte importante para a gente dar base para nosso debate lá na terça-feira, tá? Sobre o livro e sobre o documentário. Beleza? Mas guarda aí, tá? Guarda aí que eu gosto também. Sabe muito bem que eu gosto muito desse negócio aí. Então vamos lá, gente. Então a gente viu na aula de ontem, né? A gente deu uma bela de uma introdução na aula de ontem, né? Sobre a ditadura, né? A gente viu esse contexto aqui, ó, do colapso do populismo, né? A gente viu aqui o contexto, né, que gerou a ditadura militar, né, os movimentos camponeses, a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, o avanço das lutas operárias, blá, blá, blá. A gente já viu tudo isso aqui. Né? E também eu expliquei para vocês sobre a reforma agrária. Estão lembrados, né, gente, que a reforma agrária, falei ontem também, né, que foi uma das principais medidas, né, do Django, né, do João Goulart, e foi justamente a parte que ele mais levou porrada, né, né? Bom, e aí chegamos no fatídico dia 1º de abril de 64, que é quando, de fato e oficialmente, a ditadura militar foi instaurada no Brasil, tá? E aí, gente, para a aula de hoje, nós vamos avaliar e analisar o modelo político brasileiro. No caso aqui, nós estamos avaliando aqui, se você observar bem, ó, que vai de 64 a 85. Tá? Então, a ditadura militar, gente, durou esse período, certo? No caso, 21 anos. Tá? Então, vamos ver aqui algumas características importantes para a gente, tá? Com relação a este período. E lembrando, gente, que esse período aqui, esse slide aqui é bom porque ele já vai abordar todo o contexto do que vai passar nesses 21 anos. Certo? Por isso que eu quero adiantar isso aqui com vocês, porque já dá base para a gente ler o livro do Brasil Nunca Mais, semana que vem. Certo? Vamos lá. Então, primeiro, o grande objetivo dos militares, dessa ditadura militar, tá? Os objetivos da ditadura militar, era, primeira coisa, combater o comunismo. Aí você me pergunta, professor, existiam muitos partidos comunistas no Brasil? E eu vou te responder, meus loves, não, só tinha um. E esse um era ilegal, nem oficial o partido era. Por isso que eu falei para vocês, acho que eu falei para vocês isso ontem, né, que você pode substituir facilmente essa palavra objetivos pela palavra justificativa ou desculpa. Foi uma desculpa encontrada pelos militares para instaurar a ditadura, causando medo nas pessoas. Gente, e essa desculpa não é nova. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Volta lá para o Vargas, antes do Estado Novo. Lembra que ele inventou um plano chamado Plano Cohen, que era um suposto plano comunista de dominar o mundo, dominar o Brasil. E aí ele amedrontou a população e a população, né, meio que deu base para que ele permanecesse no governo. Estão lembrados, gente, disso? Aqui foi a mesma coisa. E para piorar mais ainda, como eu falei para vocês ontem, na aula de ontem, né, existia aquele estigma de que o comunista comia criancinha. Né? Devido à história lá daquele psicopata, né, o Evilenko, né? O monstro de Rostov, né, que era o Evilenko. Tá? Vamos lá. Segundo objetivo, afastar o populismo. Então, eles acabaram com esse negócio de candidatos populistas, né, como foi o que a gente viu até agora. Promover o desenvolvimento econômico. Tá? Então, isso aqui era uma teoria básica, certo? Era a proposta de desenvolver a economia. Aliado à burguesia nacional e internacional. Então, gente, pessoal, quem foi que financiou a ditadura no Brasil mesmo? Estados umbigos, né? O grande sacana. Tá? Então, essa burguesia internacional era a burguesia principalmente dos Estados Unidos, certo? Do grande sacana. Vamos lá. E quais foram as ações? Tá? Esse aqui eram os objetivos, certo? Eram os objetivos. E agora, para poder concretizar esses objetivos, eles vão ter algumas ações. Quais foram as ações? Primeira coisa, intervenção estatal na economia. Gente, a partir de agora, vamos imaginar a padaria da Vitória. A Vitória colocou lá a padaria Nossa Senhora e a Maíla colocou a padaria Padre Cício. Cada uma tinha um preço. Cada uma pagava os seus funcionários quantos elas queriam. Tá? A partir de agora, meu irmão, vocês não vão poder mais vender do jeito que vocês quiserem, não. Tá? Porque agora o Estado, os militares estão controlando a economia. Certo? O Estado está controlando a economia. Próxima ação, entrada de capital estrangeiro. Ora, né? Ninguém imaginava isso, né? Os Estados Unidos, obviamente, se aproveitou disso
para inundar o Brasil com empresas e capital estrangeiro. Próximo ponto. Projetos de interesses da burguesia nacional. Ou seja, os ricos, os militares ricos, eles começaram a fazer projetos para eles mesmos. E aí, gente, nós vamos ter um crescimento econômico durante a ditadura política. Pessoal, uma coisa importante que eu quero falar para vocês aqui, deixar logo bem claro, é o seguinte. Viu? Para vocês duas aí que gostam de pegar tretas. Quando vocês tocarem nesse assunto, com certeza vai aparecer alguns bonecos, principalmente se forem pessoas mais velhas, eles vão dizer o seguinte, que a ditadura, na verdade, foi o melhor período que o Brasil já passou. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu já ouvi professores de história falando isso, formados em faculdades particulares, né? Só deixando bem claro aqui. Mas como Oi. assim? Ele vai achar, uma pessoa mais velha, que isso foi uma coisa boa, se ele meio que vivenciou aquilo, viu pessoalmente, cara a cara, como estava acontecendo, e professores de história que teve que se formar, estudar muito, e ver como eram conflitos, fotos, relatos, e mesmo Ótima assim... pergunta. E mesmo assim ele acreditar, né, que a ditadura foi boa. Vamos lá. Ótimas perguntas, Maíla. Vamos respondendo ela. Primeiro, pessoas mais velhas, principalmente do centro do Brasil, para subindo para o Nordeste, Norte e Nordeste, eles vão dizer que foi bom. Por quê? Gente, o foco da ditadura militar foi no centro do Brasil. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. Pergunta a uma pessoa mais velha que viveu nesses estados, para tu ver se foi bom. Ele vai dizer que foi péssimo, foi a pior fase. Mas pergunta para alguém que morou aqui no Nordeste. Gente, na época da ditadura militar, 64, 85, sabe o cara que estava rolando aqui em Arapiraca? O auge do fumo. Então as pessoas ficando cada vez mais ricas com o fumo. Tu acha que eles vão dizer que era ruim? Não, eles vão dizer que é bom. Viu, Maíla? Então essa é a primeira resposta. Tá? Algumas pessoas mais velhas do centro para cima... a outra, porque enquanto aqui estava tendo esses negócios bons, estamos falando da ditadura. Isso não foi a ditadura aqui, então não tem como eles dizerem que foi bom, sendo que aqui não teve. Exatamente. Aí pergunta assim, professor, mas a ditadura não foi no Brasil todo? Gente, o foco, como eu falei para vocês, foi Rio, Espírito Santo, Rio, São Paulo e aquela região ali do Rio Grande do Sul. Tá? Ou seja, o centro para baixo. Certo? Até porque, vamos combinar, década de 60, o que era que tinha no Nordeste? Mato, plantação, fazenda. E o que chega, os militares vão sair do centro do Brasil para vir fazer de turmato aqui no Nordeste? Se você pensar bem, tem até lógica. Entende? Então esse é o primeiro argumento. Maíla, a segunda resposta com relação a esses, entre aspas, vamos usar aspas bem grandes, né? Professores de história que dizem que a ditadura foi boa. Pessoal, eles se formaram em faculdades particulares. Faculdades particulares são criadas e financiadas por burgueses. Só constrói uma faculdade quem é rico. Rico faz parte da burguesia. Burguesia só se beneficiou na ditadura militar, porque ele se beneficiou com dinheiro e justamente com a entrada de capital estrangeiro. Entendeu agora, Maíla? Então, assim, aí por que eu estou falando tudo isso aí? Obviamente, uma faculdade particular que é ligada à direita não vai mostrar o que nós estamos vendo aqui. Vocês acham que uma faculdade particular de história manda os alunos ler esse livro aqui? O Brasil nunca mais? Nunca. Jamais. Eles vão ler livros de autores e economistas que estavam ligados à direita. E à direita... Tem alguma ligação enquanto estava acabando, iniciando, não sei, a ditadura com o começo do cangaço? Não. São períodos bem distantes. Tá? O cangaço acabou, o final do cangaço oficial é quando Getúlio Vargas manda matar, acabar, né, com tudo, e o último cangaceiro vivo foi o Corisco. Né? E o Corisco foi assassinado em 1940. Tá? Então, lembrando que o Lampião, né? Lampião, ele foi assassinado em 1938, tá? 1938, certo? E aí, né, o Corisco passou 2 anos aí tentando sobreviver, né? E ele acabou sendo assassinado lá em 1940 e ali oficialmente acaba o cangaço, tá? Então perceba que tem períodos bem diferentes, né? São bem distantes um do outro, tá? Então não tem relação nenhuma com o cangaço até então. Certo, pessoal? Então, gente, olha só. De fato, se você for observar, de fato, não posso negar isso, seria
uma negligência histórica da minha parte dizer para vocês que não houve um crescimento econômico no começo. Houve sim, mas só nos 5 primeiros anos. De 64 até 69, né? Obviamente, foi logo no começo, foi logo no período que teve essa entrada de capital, né? Logo nesse comecinho aqui, de fato, a gente não posso negar isso, de fato, houve um crescimento econômico. Entende? Houve um crescimento econômico. Mas o problema, meu irmão, é que ele estava pegando dinheiro de quem? Dos Estados Unidos. A juros altíssimos. A moeda brasileira valorizada quanto o dólar. E lembrando que nessa época não era o real, não, tá, gente? Ainda não era o real, não. O que tinha nessa época era o cruzeiro. Entende? Era o cruzeiro ainda, né? Ou seja, uma moeda bem mais desvalorizada do que o real. Então você imagina. Vocês não têm ideia, pessoal, do buraco que o Brasil se meteu após a partir da década de 70, quando a crise econômica começou a pesar, sabe, no Brasil. Então aqui é o contexto do começo, certo? Do começo. Então nós temos aqui conflito na república, aliás, conflito na república dos militares, tá? Então nós vamos ter aí, gente, cara, tudo que era militar queria dominar o Brasil, tá? Então nós vamos ter aqui uma divisão clássica, certo? Que eram chamados castelistas, devido ao nome do Castelo Branco, que foi o primeiro, tá? Se não me engano era Humberto Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, tá? Então ele vai criar a chamada linha dos castelistas, que era uma linha de militares mais de boa, tá? E aí nós vamos ter a chamada linha dura. Gente, a linha dura foi o auge da tortura, foi o auge dos sequestros, foi o auge dos assassinatos, e é justamente por isso que eu queria dar essa aula para vocês, primeiro, antes da gente ler O Brasil Nunca Mais. Porque o que vocês vão ver no capítulo 2 e 3 desse livro, lembrando que vocês vão ter que ler, tá, a introduçãozinha, para vocês entenderem o projeto do livro e tudo mais, é muito importante isso, mas principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3, vocês vão ver o que é que essa linha dura fazia. Os métodos de tortura. Certo? Bom, meus amores, então é isso por hoje, tá? Como eu falei para vocês, o importante para nós era vocês entenderem esse contexto aqui, né? Esse slide aqui a gente mostra muito bem como os militares agiam, tá? Como é que eles agiam, certo? Então, esse aqui é o panorama geral da ação dos militares, certo? Então, oi, pode falar, meu irmão. Amanhã o senhor vai dar assunto de história ou vai continuar esse assunto? De artes. Aula de arte, no caso, né? Não, amanhã a gente vai para aula de arte normal, certo? Porque a gente já está dentro do cronograma certinho, tá? E até porque, gente, não seria legal eu passar a aula de história amanhã, no caso, a gente continuar com esse assunto aqui amanhã, porque vocês não leram o livro ainda, tá? Vocês não leram o livro ainda, certo? O livro não, né? Os 3 capítulos. Né? É bem pouquinha coisa, bem pequenininho. Tá, pessoal? Então é isso por hoje, certo? Então, amanhã a gente continua o nosso assunto de história, tá? Normal, eu vou dar uma conferida no assunto de vocês. Aliás, desculpem, o assunto de arte amanhã. E na próxima semana já vamos continuar com o nosso debate. Provavelmente já não vai ser mais com esse slide, tá? Geralmente eu uso esse slide até esse ponto aqui. Vai mandar hoje? O Brasil Nunca Mais? Vou mandar hoje. Assim que terminar aqui a aula, eu já vou escanear o livro para vocês, tá? E já mando lá no grupo, tá? Em formato de PDF. Gente, leiam, cara. Não negligencie isso, certo? Bom, gente, então é isso basicamente por hoje. E a partir da próxima aula já vai ser o nosso debate baseado no livro e no documentário.